Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. Vamos falar da rodada de sábado, futebol brasileiro, muitos empates, vitórias só em confrontos estaduais. O Internacional venceu o Juventude e o Botafogo, meu Deus, mais uma vez venceu o Fluminense. Eu não sei como é que o torcedor tricolor aguenta isso, né? 8 derrotas seguidas para o rival, nunca vi isso em nenhum clássico brasileiro. Mas vamos lá, você que está ligadinho aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, já chega deixando seu like, peço a sua moral nesse sentido, o canal passou dos 42 mil inscritos, a gente está rumo aos 50 mil, conta muito com a sua moral. Para a gente fazer uma análise dos resultados dessa rodada, mas principalmente do clássico Botafogo Fluminense no Newton Santos, o Botafogo dominou completamente, o Fluminense parecia um time de zona de rebaixamento, entregue já no final do campeonato, e não conseguiu reagir em nada. O Fluminense nos números foi inferior, o Fluminense no toque de bola foi inferior, o Fluminense fisicamente foi inferior. É isso que assusta. O Fluminense foi inferior em todos os sentidos, e o Renato Gaúcho poupou o time na Copa Sul-Americana, até conseguiu um resultado razoável lá no Chile, né? O problema não é o resultado no Chile. Mas você poupar o time dá a ideia de que o time vai melhorar, né? De que o time vai performar, vai jogar bem, vai pelo menos competir. O Fluminense quase não compete com o Botafogo. São 8 jogos em que o Fluminense não compete com o Botafogo. Alguma coisa acontece aí. Não sei se os jogadores veem, o preto e branco já começam a pensar nesse tabu, isso já está incomodando internamente. E aí o Renato Gaúcho simplesmente se resume, em vez de falar do péssimo jogo que o Fluminense fez, da péssima estratégia que ele adotou, ele vai falar do gramado sintético. Eu acho que isso diz muito sobre o tempo do treinador no futebol brasileiro. O futebol brasileiro está muito atrasado em relação à formação de treinadores, atrasado em relação ao futebol argentino e ao futebol europeu, nem se fala, né? Mas quando um treinador não consegue entender que ele tomou um nó, que ele foi ludibriado, que ele foi amassado, ele não consegue entender isso e joga a culpa no fator externo. Daqui a pouco tá jogando a culpa na tardezinha com o Thiaguinho. Daqui a pouco tá jogando a culpa na lua, que não era minguante. Renato Gaúcho, senhor Renato Portaluppi, olhe para o seu trabalho. É um trabalho comum, é um trabalho com prazo de validade, é um trabalho com tempo que está se esgotando. O futebol não vai mais evoluir com treinadores que eximem-se da sua responsabilidade para arrumarem justificativas externas para os seus fracassos. O Fluminense não jogou nada. E não é por causa da grama sintética. Porque o Fluminense já ganhou do Botafogo, faz tempo, mas já ganhou do Botafogo na grama sintética. O Fluminense já ganhou do Atlético Paranaense na grama sintética. O Fluminense já ganhou do Palmeiras na grama sintética no ano passado. Ó, Gervásio levantando a placa aqui. O Fluminense não ganhou do Botafogo, não. Obrigado, Gervásio. O Fluminense nunca ganhou do Botafogo na grama sintética. É porque o problema do Fluminense é o Botafogo, não é a grama sintética. O problema do Fluminense é o Botafogo. Isso está mais claro do que nunca. Mas o treinador aí começa a querer jogar pedra no trabalho bem feito do outro time, dizendo que danem-se os jogadores, que ninguém liga para os jogadores. Então por que os jogadores do Botafogo não saem toda a partida machucados? Então por que o Palmeiras é o time que tem menos jogadores no estaleiro nos últimos 5 anos? Então são justificativas, senso comum. É o tipo de justificativa senso comum que só quer jogar para a galera, mas a galera não cai mais nessa, Renato Gaúcho. Você tomou um baile do Renato Paiva. Essa é que é a verdade. Você tomou um nó tático do Renato Paiva. Você se preparou para uma situação previsível e quando veio o imprevisível, você não soube se portar. Essa é a verdade, Renato Gaúcho. E aí jogar para gramado sintético e que só quer saber de dinheiro, isso mostra o quão ultrapassado você está. O quão ultrapassado você está. Internamente o Fluminense quer copiar o Botafogo. Então você fala mal do Botafogo, da estrutura que o Botafogo adota, o gramado sintético que é só dinheiro. O Fluminense também quer dinheiro. O Fluminense adoraria ter um estádio para chamar de seu, colocar grama sintética e fazer show para ganhar dinheiro. Mas o Fluminense não tem. E como não tem, da mesma forma que foi com a SAF. Todo mundo falava mal da SAF, que era se vender, porque o fracasso é isso. Agora o Fluminense quer se vender.
só desdenha quem quer comprar. Não tem esse ditado popular, quem desdenha quer comprar? É isso. E o Renato Gaúcho falar que só quer saber de dinheiro, gramado sintético é para ganhar dinheiro. Se fosse para perder dinheiro, que seria uma idiotice, né? É claro que é para ganhar dinheiro. Mas isso ninguém esconde de ninguém. É para ganhar dinheiro porque você recupera a grama mais rápido. Antes de falar mal do gramado do Newton Santos, peça para a empresa responsável cuidar do gramado do Maracanã, que é sempre uma lástima. É um jogo ou outro que está no estado ideal. Assim, lamentável. Os perdedores justificam, os vencedores comemoram. Renato Paiva comemora esse novo Botafogo. Ele matou o Botafogo campeão na quarta-feira. E eu espero, e assim como toda a torcida do Botafogo, que ele tenha a capacidade de fazer renascer um Botafogo competitivo. Campeão, só o tempo vai dizer. Mas quando ele diz que aquele Botafogo já era, aquele Botafogo não existe mais, é o Botafogo de 24, então que ele faça renascer um Botafogo vencedor, vitorioso, em 2025. As palavras do Renato Paiva são tocantes. A oratória é brilhante. O trabalho até o momento era péssimo. Ontem mostrou que pode fazer o Botafogo ser melhor. Longe de, ganhou do Fluminense, agora é favorito. Longe disso. Vamos, com os pés no chão, analisar a situação de Fluminense e de Botafogo. O Fluminense está mais acima da tabela, mas eu acho que a situação do Fluminense é mais aquém. A briga do Fluminense ali é por vaga na Libertadores e tal. E a briga do Botafogo, nesse momento, é a mesma do Fluminense. Só que o Botafogo tem uma condição maior de subir no segundo semestre, por conta das contratações que o John Textor prometeu realizar. E são contratações com o aval, com a indicação do Renato Paiva, ou seja, jogadores que se aplicam a esse sistema de jogo de que ele gosta. Então o Botafogo tem mais condições de performar que o Fluminense. Não significa que ao final do campeonato o Botafogo vai estar à frente e tal, apesar de acreditar que sim, por ter um time melhor, por ter um treinador menos limitado. Poxa, Guilherme, você falou tão mal do Renato Paiva, sim, mas o Renato Gaúcho consegue ser pior. O Renato Gaúcho consegue ser menor. O Renato Gaúcho, o tempo dele já passou, para mim. E esse tipo de justificativa, isso diminui muito o Fluminense e diminui o trabalho dele. Ele tem que focar no trabalho dele, focar nos erros do trabalho dele, e não culpar o gramado, culpar isso e aquilo, tá? Internacional venceu o Juventude, estava perdendo 1-0, virou o jogo, mostrando que vai brigar lá em cima, que vai brigar lá na frente. É um time, não vou dizer, não é a sensação mais, né? Que teve uns tropeços aí, mas é um time que tem muita consistência, vai brigar com certeza. E no mais, só empates, né? Atlético Mineiro, que estava comemorando, meu Deus, vamos emendar a segunda vitória seguida. Não, empatou com o Mirassol 2-2, frustração para o Atlético Mineiro. Frustração também para o Ceará, que achou que ia emendar mais uma vitória dentro de casa. O São Paulo foi lá, empatou, freando ali o Vozão. E o Sport não consegue vencer. O Sport não sai da lanterna, 0-0 com Fortaleza. A situação do Sport Recife está bem complicada, bem complicada. Bom, hoje tem muitos jogos e no Dois Toques, você sabe, ao final da rodada a gente vem aqui com a nossa análise. Beijo grande e até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.